Bom, pessoal, vamos dar início então à parte de conteúdo dessa terceira aula. Hoje a gente vai, de fato, entrar na especificação, no detalhamento do MongoDB, que é o SGBD NoSQL que a gente vai estar trabalhando na disciplina, ok? Então, basicamente, a gente vai ver uma introdução, as questões do formato, como o MongoDB trabalha, um comparativo, né, entre JSON e Bison, que são os formatos, né, que a gente vai estar vendo aí para entender o formato do MongoDB, que é o Bison, a estrutura de organização de documentos do MongoDB. A gente vai fazer uma prática e eu vou deixar aí um exercício para vocês terminarem em casa. Espero que dê certo, porque das outras vezes essa aula ela era a aula presencial e eu conseguia monitorar a tela de vocês. Aqui a gente vai tentar fazer à distância, vamos ver se vai funcionar, porque eu tive que postergar o meu sábado, então ele ficou um pouquinho mais para frente, o meu sábado presencial. Mas vamos lá. O MongoDB, né, é um SGBD não relacional, ele não tem um esquema fixo para armazenamento dos dados, e como a gente viu, né, o tipo de SGBD NoSQL do MongoDB é orientado a objetos, né? Eu posso ter bancos não relacionais orientados a colunas, a grafos, chave-valor e documentos. Tudo que é tudo que é não relacional, né, que trabalha com alguma outra forma que não seja a forma relacional de tabelas, é não relacional. Dentro dos bancos não relacionais, eu tenho vários tipos, e o tipo do MongoDB é orientado a documentos. Mas no final vocês vão ter clareza do que é esse documento. Mas os meninos, até na apresentação de hoje, já mostraram aí alguns exemplos de documentos que vocês poderão utilizar aqui nesse tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Quando que é indicado a utilização do MongoDB? Quando eu estiver trabalhando com grandes volumes de dados, com dados semi-estruturados ou não estruturados. Ah, Gabriela, os meus dados são estruturados, né? Tudo organizado, tem uma estrutura fixa. Isso significa que eu nunca vou poder usar o MongoDB para ele? Não, tá? Mas foi um banco projetado para esse outro tipo de dado. E para trabalhar com grandes volumes. Vai depender muito da situação. Para o caso de vocês mesmo, né, a grande proposta da disciplina é vocês compararem, né, as duas possibilidades de banco dentro da disciplina, um banco relacional e não relacional, e me falar, olha, para o meu problema, esse é melhor do que aquele outro. Eu me recordo muito bem que eu tinha um amigo muito próximo que na época da pandemia, ele tinha uma empresa que desenvolvia sistemas e tinha uma demanda para atender condomínios, porque não podia fazer assembleia, não podia fazer nada dentro dos condomínios. E aí ele tinha que desenvolver uma solução para resolver as questões de condomínio. Ele pensando, né, justamente na questão de trabalhar com muitos volumes de dados, né, com realmente condomínios grandes que abrangem mais de uma cidade, por incorporadoras, né? Logo veio a questão de utilizar um banco não relacional, na época era até o MongoDB. Funcionou muito bem no início, porque toda a tratativa de inserção e de recuperação de dados era muito boa, mas ao longo do tempo, né, a necessidade não era mais tanto em imputar dados, né, e olhar para esses dados. A necessidade era muito maior de gerenciamento, de adquirir informações e relatórios muito específicos, muito detalhados, né, com junção de várias coisas. E aí essa proposta de banco passou a não ser mais tão interessante. Porque aí a eficiência dele não era tão interessante quando eu tinha que juntar, vocês vão ver mais para frente, o que eu chamo de collections. Fazia como se fosse um join, né?
do banco relacional. Aí eles acabaram optando por voltar para uma abordagem tradicional de banco relacional, ao invés de seguir um banco não relacional para esse cenário específico, tá? Então, se Deus quiser, vocês vão conseguir sair da disciplina aqui com uma proposta muito bem definida de qual o melhor banco para a solução de vocês, ou se para a solução de vocês vocês vão utilizar mais de um tipo de banco, também tem essa possibilidade, tá ok? E de alguma forma tentar provar isso por meio de dados também, não simplesmente, porque eu acho que esse é melhor, porque eu acho que aquele é melhor, tá? Então, um exemplo, né, de onde caberia a utilização do MongoDB, né? Coloquei aqui catálogos de produtos de e-commerce. Eu até comentei esse exemplo na última aula. Por quê? Porque o detalhamento de um livro, né, é completamente diferente do detalhamento de um smartphone. E eu consigo, né, trabalhar com documentos com essa versatilidade, com essa diversidade, né? Enquanto o livro tem nome, lançamento, número de páginas e gênero, o smartphone vai ter marca, modelo, capacidade de armazenamento e por aí vai, tá ok? E os meninos mostraram aqui também outras possibilidades para se trabalhar com bancos não relacionais dentro de cenários de IoT. Perfeito. Como que o MongoDB trabalha com relação ao formato, tá? Hoje o MongoDB utiliza um formato que é chamado Bison. Ele é muito próximo do JSON. O JSON, né? Ele é muito mais legível e a gente vai ver a diferença de um para o outro, tá ok? O JSON é a abreviatura, né, de JavaScript Object Notation. Então, ele foi um formato que foi criado lá junto com a linguagem JavaScript para facilitar a troca de dados na web. Ele foi criado nos anos 2000, mas formalmente, né, definido em 2013, demorou um pouquinho. Então, a gente consegue ver que ele ficou tão popular que, se eu não me engano, os três aí mostraram minimamente o um documento, né, uma padronização mínima aí de dados utilizando o formato JSON, porque realmente ele é muito popular, né? Aqui eu tenho um exemplo de um objeto em JSON, tá? Vamos ver com calma como que eu especifico esse objeto, ok? Então, todo objeto em JSON, ele começa e termina com uma chave, tá? E ele é composto por um conjunto de tuplas, né, de chave e valor. Então, do meu lado esquerdo, eu sempre vou ter o que eu chamo de chave, e essa chave sempre vai ser do tipo string. Por outro lado, né, o que vai delimitar entre o que é chave e o que é valor é os dois pontos, tá? Então, sempre do lado esquerdo dos dois pontos eu tenho a chave, do lado direito eu vou ter o valor daquela chave. Cada entrada, né, de chave e valor, como eu disse, é separada por uma vírgula, tá? Então, esse conjunto aqui, que representa o meu ID, termina na vírgula. O livro, o conjunto chave-livro para valor Harry Potter e as Relíquias da Morte, termina nessa vírgula. E a vírgula também pode ser usada, né, além de delimitar um conjunto de chave-valor, para separar elementos dentro de um array. Porque, como eu disse, né, aqui eu tenho meu objeto em JSON, tá? Pelas chaves. E o array, vocês vão ver que ele é delimitado pelo colchete. Então, os elementos dentro de um array, considerando que um array ele está dentro de um colchete, os elementos desse array podem ser separados, devem ser separados por uma vírgula. Aqui eu acabei de falar, né? Os colchetes são usados para indicar um array. Ah, Gabriela, e aí eu posso ter array de objetos? Pode, né? E
Aí a gente entra em todas aquelas possibilidades que eu tenho lá em estrutura de dados. Aqui só exemplos, né? De um array. Então, eu tenho aqui, começa o meu objeto, a minha chave é estados. Dentro de estados, eu tenho um array com 3 estados distintos, né? Como que eu represento um, um objeto dentro do meu objeto JSON, né? Então, eu tenho estado, aqui eu tenho um outro objeto, que eu tenho estado e sigla, né? Dentro desse outro objeto, eu tenho o conjunto de chave valor separado por vírgula, tá? Então, tem que lembrar que objeto é separado por chave e array por colchetes. Aí eu posso ter lista de objetos, né? Igual aqui. Eu tenho um array e cada linha aqui eu tenho um objeto dentro desse array. Nesse link aqui, depois vocês têm acesso a outras possibilidades também. Beleza, então o JSON, né? Se a gente olha aqui, a gente não tem dificuldade para interpretar, a gente consegue entender. Ele é usado pela maioria das aplicações, as aplicações atuais, né? Principalmente aí quando eu estou falando de internet. Então, perfeito. Por que que, então, o MongoDB não trabalha com JSON? Ele trabalha com o formato BISON. Porque o JSON, né, para a gente que é humano, ele é muito fácil, mas para armazenamento em um banco de dados de alto desempenho, ele não é tão eficiente. Por ele ser um texto, né, é mais fácil, é mais fácil para a gente humano analisar, mas para a máquina as operações são mais lentas, né? Com relação a espaço, né? Eu trabalhar também com textos é mais ineficiente em termos de armazenamento. E além disso, a questão dos tipos, né? O JSON hoje tem um conjunto mais limitado de tipo do que o padrão que o MongoDB hoje trabalha. Depois, no final, eu vou trazer uma tabela comparativa desses tipos para vocês. Então, aí, o que que aconteceu, né? O JSON é um formato intercambiável para troca de informações na internet, perfeito, mas não é o ideal para um banco de dados de alto desempenho. Então, ele foi inventado, o Bison aí, né, para poder justamente preencher essa lacuna para eu conseguir trabalhar aí com o JSON e com alto desempenho ao mesmo tempo. Então, o Bison nada mais é do que binary JSON, ou seja, nada mais é do que um JSON transformado em binário, tá? Que com isso eu vou conseguir velocidade, né? O formato binário ele é mais eficiente para armazenamento e também a questão aí de flexibilidade. Gabriela, mas como assim, né? O que que é esse JSON em formato binário? Aqui está até lá na documentação do MongoDB, nesse link aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um documento em JSON que fosse só essa linha aqui, esse objeto aqui, né? Um objeto com um conjunto de chave hello e valor Word. Isso aqui, transformado em binário, me daria esse código aqui, ok? Então, o que que vocês conseguem perceber, né? Aí aqui ele fala, ó, aqui primeiro, né, vem o tamanho do documento, depois ele fala que é o tipo do string, o nome do campo, o valor do campo, né, e a marcação de final do objeto. Então, esse documento em JSON me resultaria nesse documento aqui em Bison, tá? Esse segundo documento aqui em JSON me traria esse documento aqui em Bison, tá? É muito mais fácil para nós humanos, né, entendermos aqui o primeiro objeto em JSON, não há dúvida, tá? Mas essa transformação aqui ela é direta também. Então, para a máquina, isso entender essa parte de baixo aqui é bem tranquila. Ah, Gabriela, então eu vou ter que todo o meu documento em JSON, eu vou ter que fazer uma transformação dele para Bison para depois salvar isso no MongoDB. E vice-versa, né?
recuperar uma informação no MongoDB, você tem que transformar o Bison para JSON. Já aqui o MongoDB trabalha com Bison. Não, você não precisa fazer isso, tá? Ou seja, a gente envia para o MongoDB o nosso JSON, ele faz essa transformação internamente e armazena, e essa transformação também ocorre quando a gente vai recuperar essa informação, tá? Então, o que isso significa? Qualquer coisa que eu representar em JSON, eu vou conseguir salvar no MongoDB, entendido? Porque ele faz essa conversão aí automática. Então, vamos lá, né? Aqui, com relação à codificação, o JSON trabalha com string, né? Padrão TF8, enquanto o Bison ele trabalha apenas com valores binários. Tá me dando uma mensagem aqui da gravação. Não sei se parou, mas... Então, vou continuar. Então, com relação à codificação, o JSON trabalha com string e o Bison com binário. Com relação aos tipos de dados que eu falei, né? O JSON hoje ele aceita string, booleano, número, array, objeto e nulo, enquanto o Bison traz toda essa possibilidade aqui, tá? Com relação à parte de leitura, né? Legibilidade. O JSON pode ser lido tanto por humanos quanto por máquina e o Bison, né? Por máquina. Mas o Bison ele vence aí infinitamente nessa questão da eficiência para o contexto que a gente está falando de banco de dados de alto desempenho. Então, por isso que ele é utilizado aí pelo MongoDB, ok? Ô, Gabriela, Sim, ele faz essa transformação toda para Bison. O Bison ele é mais pesado que o JSON? não, mais leve. Ah, tá, porque ele tem bem mais texto, né? Pois é, mas É aquilo não binário, é um formato de texto, é é binário, binário, é. entendeu? Mas isso é tudo, isso é invisível, tá, Wendel? Pra gente. Não, beleza. Entrando aí só um pouquinho, tá, pessoal, dos tipos de dados, para quem nunca viu nada do tipo, nunca viu nada na área, eu tenho várias outras possibilidades, tá? Mas os tipos de dados principais que a gente trabalha, né? É o tipo string, quando eu estiver falando de string, nada mais é do que um texto, um conjunto, uma cadeia de caracteres, tá? Pode ser uma única string, uma letrinha A, né? Ou várias letras juntos. Inteiro, eu estou falando de números, né? Sem vírgula, né? Sem ponto. O double seria o inteiro com ponto flutuante, né? Com casas decimais. Booleano é quando eu estou trabalhando com verdadeiro ou falso, né? Muitas vezes posso usar até um inteiro para representar isso, 0 e 1. E o nulo, que é quando não existe aquele dado, né? Que é diferente de não vazio e de não zero, ok? A grande maioria dos dados a gente consegue representar utilizando isso daqui, tá? Mas vocês conseguem depois olhar outros tipos nesse linkzinho aqui que eu coloquei para vocês. Então, como eu falei, o MongoDB, ele é um banco de dados orientado a documento. Por isso que quando a gente teve a primeira apresentação aí, eu questionei qual que era o tipo de dado, tipo de banco de dados não relacional do Cosmos, né? Para saber se ele é igual ao MongoDB, né? Trabalha com documentos também. Pelo que eu pude ver rapidamente, sim. Então, tudo dentro ali do meu banco vai ter que ser orientado a documentos. Assim como num banco relacional, é tudo orientado a tabelas, tá? Então, todas as informações importantes de uma determinada entidade vão estar dentro de um documento, e esse documento
ele vai ter um identificador universal, tá? Qual que é a grande questão do banco de dados não relacional orientado ao documento, né? E, consequentemente do MongoDB? É você conseguir modelar a sua base de forma que a cada consulta que você faça, você pega tudo de uma vez no banco, uma única chave, né? Então, eu estou, por exemplo, guardando informações da Gabriela, né? A todo momento eu salvo mais informações da Gabriela. Eu não vou ter que ficar buscando informação da Gabriela em vários lugares. Eu tendo o CPF da Gabriela, eu consigo trazer tudo da Gabriela numa vez só, certo? Essa é a grande vantagem, né, de bancos de dados orientados a documentos. E a gente precisa conseguir modelar nossa base o mais próximo disso, porque se for para eu fazer aqui no MongoDB o que eu faço lá em banco relacional, eu não preciso usar isso daqui, tá? Vocês vão tomar muito puxão de orelha aí, que vai ter gente que vai estar criando, eu vou mostrar para vocês, collection, dividindo tudo em 300 mil collections, e depois para buscar esses dados eu vou ter que juntar documento de mais de uma collection. Se for para fazer isso, eu não preciso usar esse tipo de banco, tá? Aí eu vou para a abordagem relacional. Então, tenham sempre, eu coloquei até em negrito essa frase aqui, para a gente tentar trabalhar o máximo possível da nossa modelagem do banco do nosso problema, seguindo isso daqui. Quando eu for lá buscar, eu vou conseguir trazer isso tudo de uma vez só, tá? Beleza, então, tudo dentro do MongoDB é documento. Mas esses documentos, eles são organizados, tá? No que a gente chama de coleções. Então, eu vou ter coleções que agrupam um conjunto de documentos com características similares. Tá ok? Elas são livres de esquemas. Então, dentro de uma mesma coleção, se eu tivesse, por exemplo, naquele cenário que eu falei lá do e-commerce, eu poderia ter uma coleção de produtos e documento de uma mochila, documento de um computador, documento de um livro. Poderia ter uma outra coleção de clientes, né? Porque produto e cliente aí é muito distinto. Então, aí eu tenho coleções distintas, de fato, tá? Mas se eu tiver um conjunto de questões próximas, né, eu agrupo todos esses documentos numa coleção, tá? E um conjunto de coleções cria um banco de dados, tá? Essas coleções, como eu falei, são livres de esquemas. Diferente das tabelas, que eu tenho um esquema fixo para as minhas tabelas, as coleções elas não têm um esquema fixo, ok? Elas permitem redundância e inconsistência. Não posso repetir um dado? Posso. O dado pode estar inconsistente? Pode, tá? Ele não vai tratar disso. O foco dele é desempenho, lidar com grandes volumes. É mais importante eu ter o dado ali, né, de uma forma aceitável do que aquele dado ser preciso e replicável 100% do tempo, enquanto isso eu não libero a transação. Então, a grande ideia aqui, né, é que eu não precise fazer o que a gente chama de join. Vocês vão ver mais lá no final da disciplina, que é juntar dados de vários lugares e assim trazer isso tudo o mais próximo de um documento possível. E um detalhe, pessoal, vocês vão errar muito, principalmente quando a gente estiver trabalhando aí com linha de código. O MongoDB ele é case sensitive, tá? O que é case sensitive? Ele diferencia maiúsculo e minúsculo, tanto na parte de chave quanto na parte de valor. Então, é diferente maiúsculo de minúsculo, tá? Então, uma chave nome, toda em minúsculo é diferente de uma chave nome com um N maiúsculo. Então, usem padrões para especificar os documentos de vocês, senão vocês vão ter problemas graves lá na frente. Então, aqui, como eu falei, né? Só para ilustrar. O meu banco de dados, né? É essa linha azul aqui em volta, tá? Então, todos vocês aqui nessa primeira parte da disciplina vão ter uma base de dados, tá? No MongoDB. Pode ser que lá na frente a gente opte por ter uma no MongoDB e outra no MySQL, tá? Mas a proposta é uma base no MongoDB. Dentro dessa base, né, no MongoDB,
vocês podem ter uma ou mais collections. É normal ter várias collections, né? E o que que é uma collection? É um conjunto de documentos, ok? Então, aqui só para quem já viu o banco relacional, tá? Quem não viu não precisa se estressar. Só para quem já viu conseguir fazer um comparativo, tá ok? Uma correlação. Enquanto no MongoDB eu tenho o que eu chamo de collection, lá no banco relacional eu tenho o que eu chamo de tabela. Enquanto no MongoDB eu tenho o conjunto de chave e valor, lá no relacional eu tenho as colunas da tabela e os valores dessas colunas. Enquanto no MongoDB eu tenho os meus documentos, né, representados através de objetos, no banco relacional eu tenho os meus registros ou as linhas da minha tabela. Entendido? Beleza. Vamos lá agora. Que são elas? Vamos ver se isso vai funcionar. Vou colocar para vocês um arquivo aqui no chat, só um minuto. O que é esse arquivo que eu estou colocando aqui para vocês? Vou compartilhar ele também, tá? É um tutorial de instalação do MongoDB na máquina de vocês. Presta atenção, o povo que já trabalha, que já mexeu, eu não quero que vocês utilizem a ferramenta MongoDB Compass, tá? A proposta é instalar o MongoDB e acessar ele via shell, via linha de comando, tá ok? Não é para usar a ferramenta visual ainda. Então, abram esse tutorial aí e pode fazer aí na máquina de vocês. Pode ter alguma variação, né? Porque a minha área é muito maravilhosa, todo semestre muda o raio das ferramentas, atualiza. Qual que é o meu objetivo? Que vocês instalem o MongoDB e cheguem nessa parte aqui. Consigam mostrar os bancos de dados existentes no MongoDB, que ele tem uns bancos que já vêm nele. Manda ver aí. Aqui no tutorial, né, eu coloquei a instalação para Windows, mas quem estiver usando Linux também, fica à vontade aí, que tem todas as possibilidades aí no download do MongoDB. Vou dar um tempinho, vocês me dão um retorno aí assim que vocês conseguirem executar esse tutorial. Não tem problema não, Tatiana. Qual que é a previsão aí de término? Deixa eu olhar aqui. Estava dando 5 minutos, depois aumentou. Peraí. Tá variando entre 5 e 6 minutos, tá bem lentinho. Aí eu não sei se é minha internet, mas é um pouquinho grande, né? Não, mas a gente pode esperar. Tá. Pode ficar calmo. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão aí instalando e vou fazer a chamada. Aí vocês só respondem presente para mim. Vamos lá. Eduardo, Presente. Fábio, Presente. Gabriel, Presente. Gustavo, Presente. Hugo, Presente.
Jefferson, não veio. Lucas, também não veio. Presente. Ah, tá aí. Presente, Lucas. Marco Otávio, Presente. Rafaela, Presente. Raíssa, Raíssa faltou. Raoni, Raoni faltou. Richard, Presente. Roberto, Professora, desculpa, boa noite. Eu não faltei, é porque eu estava procurando para desmutar aqui. ah, tá joia, Raoni. Eu tô aqui também, professor. Então, eu vou voltar. Quem falou que tá aí também? Roberto. Não, Roberto, presente. Raoni, presente. Isso. Raíssa, faltou. Então, continuando depois do Roberto, que está presente. Rogério, Presente. Tamires, faltou. Tatiana, falou aí Presente. agora. Thaís, mandou uma mensagem falando que ia desistir da disciplina. Vitor Borges, Presente. Vitor Vilela Presente. e o Wendel. Presente. Então, falta para Jefferson, Raíssa, Tamires e Thaís, certo? Tá todo mundo no download aí ainda? Como é que vocês estão? Está instalando. O meu tá no download ainda. Qualquer coisa, vocês gritam aqui, tá? Eu tô esperando. Com o que que você sofreu, Wendel? Só com a demora? Muitos comandos. Eu tô no Debian, no Linux. Mas funcionou. Isso que importa. E aí, Tatiana? Agora que terminou. Aí eu já baixei o outro aqui e tô fazendo. Ótimo. Meu computador não deixou eu executar. Alguém teve esse problema? Microsoft Defender Smart Screen impediu que um aplicativo não reconhecido fosse iniciado. A execução deste aplicativo pode colocar o computador em risco. É só executar mesmo assim. O meu deu isso. Não, aí não, vou printar. Aí só me dá a opção de não executar. Embaixo da minutinho. escrita tem a opção. Mais informações. Eu cliquei Aperta mais. aí. E mais informações? Isso. Tá. Ah, agora sim, executar. Beleza. Então tá indo aqui.
Ó, aqui agora deu. Rafa, deu aí? O seu tava também agarrado. Tem alguém com problema? Podemos continuar? Bom, como ninguém falou, acho que a gente pode dar sequência, né? Então, assim, o primeiro comando que é de mostrar todas as bases, né? Que é o show database ou show DBS, ele mostra todas as bases que a gente tem. No caso de vocês, tem só umas bases aí de configuração que a gente não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir removê-las, tá? Elas ficam aí, a gente deixa elas aí, e que também não vai atrapalhar em nada a nossa vida, ok? Então, só basicamente os metadados para a execução do MongoDB. Como eu disse, né? Vocês perceberam que o meu aqui ele tem uma base a mais, porque é a base que vocês vão criar daqui a pouquinho, tá? Só antes disso, tem um comando que eu gostaria de mostrar para vocês, que basicamente é para vocês não usarem, ou quando forem usar, tá? Usem com muita cautela, que é para apagar uma base de dados existente, né? Quando a gente apaga uma base de dados existente, vai ser muito raro isso na vida de vocês. A não ser quando vocês estiverem testando, né? Antes de criá-la, mas depois que uma base já está em produção, muito raramente vocês vão apagá-la. Então, muito cuidado com esse comando, tá? Só o façam quando tiverem certeza e, por via das dúvidas, façam um backup da base antes de fazer ele, para o caso de não perder, tá? Então, eu estando em uma base, aqui o que vem antes do meu sinal de maior é a base que eu tô, tá? Eu selecionei a base PPGAS, PPGAS, e eu vou deletar ela só para minha. É porque ficou errado aqui, ó. É drop database, eu digitei errado, por isso que não foi o comando. Então, aí agora, né, se eu mostrar as minhas bases, vai ficar igual a de vocês. Beleza, então, como você já sabe qual que é o comando para apagar uma base, né? Que é o drop database, para eu criar, qual que é, tá? Para criar uma base, basta vocês colocarem o comando use e o nome da base, tá? Então, vamos criar aí junto comigo uma base chamada alunos. Então, comando use, depois alunos. Vocês vão ver que ele vai mudar aqui, né? E antes do sinal de maior já vai estar aqui o nome da base alunos. Então, o comando para criar uma base é o comando use. Então, teoricamente, né, se eu der depois do use um show DBS, ele deveria me mostrar aqui, além dessas três, o alunos, mas ele não mostra. Por que que ele não mostra? Ele só cria de fato uma base de dados depois que eu crio uma collection, tá? Então não basta simplesmente eu criar a base, eu tenho que ter uma collection dentro dessa base para ele me mostrar que essa base existe com o comando show dbs. E como que eu crio uma collection? Novamente, né? Igual para deletar uma base é db.drop database, a função para criar uma collection é db.create collection. Lembra aqui, ó, que o primeiro C do collection com letra maiúscula. Vocês estão conseguindo ver bem a minha tela, o meu terminal? Sim. E o collection com dois L's, tá? Então, a gente criou a base alunos
Dentro da base alunos, eu quero uma collection chamada mestrado. Se der certo, o Create Collection mestrado, ele vai dar a mensagem aqui de OK 2.1. Depois de criar a collection, vocês podem mostrar de novo as bases, que aí vocês vão ver que de fato ela vai aparecer aqui, né? Logo depois do admin. Entendido, senhores? Chegaram nesse ponto? Sim. Então vamos lá. Deixa a tela do terminal aí um pouquinho, tá? E me acompanha aqui agora numa outra tarefa. Vai lá para o Teams. Aqui no Teams a gente tem o canal geral, que é o canal onde está acontecendo nossas aulas, tá? Aqui eu tenho uma parte de arquivos. Em arquivos eu coloquei uma pastinha até em vermelho aqui, entrem nessa pasta. Dentro dessa pasta tem um TXT aqui, com uma possibilidade enorme aí de chaves. O que que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher algumas dessas chaves, qual que vocês quiserem, tá? E vão criar para mim um documento em JSON. Aí pode usar qualquer inteligência artificial que vocês quiserem aí para facilitar a vida. Vão criar um documento em JSON com essas chaves que vocês escolherem e os dados de vocês, tá? Não precisa colocar dado sensível, não. Por exemplo, se vocês escolherem CPF, coloca um CPF fake, tá? Para a gente não ter problema, porque isso vai estar compartilhado com todos os alunos. E eu não vou garantir as questões de Lei Geral de Proteção de Dados dentro dessa pasta do Teams, ok, senhores? Então, vocês vão Mas lá, é para eu preencher tudo? Ou só escolher algumas? vocês vão Entendi. escolher algumas, tá? E criar um documento externo JSON. Vamos tentar fazer por partes aqui. Então, deixa eu pegar um bloco de notas aqui qualquer. Então, aqui no meu caso, ó, eu escolhi nome, nacionalidade, e-mail, telefone, né? Coloquei ele no formato JSON. Vocês podem, para fazer isso aqui, vocês podem pôr em algum IA aí para já trazer no formato JSON. E vão salvar isso aqui nessa pastinha para mim. Um nome, primeiro nome de vocês. Salva na máquina, depois arrasta para cá. Igual aqui, ó, o meu já está aqui. Gabriela.jason. Cada um vai fazer o seu. Não precisa seguir a ordem do que está aqui, tá? Eu posso, por exemplo, pôr o prazo regulamentar primeiro, depois do nome. A única exigência que eu tenho é que a chave tenha exatamente essa escrita aqui, tá? Então, igual eu escolhi para o meu JSON aqui. Nome, nacionalidade, e-mail, telefone e coloquei os meus dados aqui no meu JSON. Então, eu vou ter aqui um JSON para cada aluno. Podem começar a criar aí. Nós estamos aí com 17 pessoas, então eu vou ter 18. 17 ele conta comigo? Conta. Então vamos ter 17 JSON aqui.
Ih, professor, o meu foi com TXT depois aí, tem problema? Só a gente ajustar. Eu acho que ele consegue renomear aqui. Vamos ver se ele vai. Salva de novo aí na sua máquina antes de trazer para cá, Roberto. Na hora de pôr o nome dele, coloca o nome Roberto.json entre aspas duplas, que aí ele ignora o TXT e salva com formato JSON. Gabriel, Sim. você pode voltar no terminal, por favor? Que eu acabei perdendo essa parte que meu computador reiniciou. Tá. O show DBS funcionou? Funcionou. Beleza. Então você vai criar a base de dados chamada alunos. Então você vai fazer use espaço alunos. Aqui, ó. Fiz. Ô, professor, não salvo por aspas duplas não, viu? O Windows não aceita não. Roberto.json com JSON entre aspas duplas. A aspa duplas é lá no início do Roberto. Aspa duplas, Roberto.json, fecha aspa duplas. Ah, não, beleza. Aí você vai fazer, Rafa, use alunos, né? Mas aí quando você mostra o show databases, ele não mostra o alunos aqui ainda. Por quê? Porque no MongoDB, enquanto eu não crio uma collection dentro de uma base, ele de fato não cria minha base, tá? Uhum. Então, por isso que mesmo depois de falar use alunos, ele não mostra ele aqui no show database. Aí o que a gente vai fazer? Vai criar a collection mestrado. db.create collection mestrado. Aí, se tiver certinho, né, a forma que você escreveu aqui a função, vai dar um ok igual a 1. Aí você pode fazer o show dbs, que ele vai mostrar a base criada aqui de alunos. Deu certo, cheguei nessa parte. Beleza. Aí agora você vai lá para o Teams, tem aqui, ó, dados possíveis. Você vai escolher um conjunto de dados aqui que você quiser e gerar um JSON com os seus dados que você escolher. Isso mesmo, pessoal, tá ficando certinho. Só fazendo uns ajustes aqui de nomes para ficar todo mundo no mesmo padrão. Temos um Gabriel só, então vamos deixar só Gabriel. Eu tô mexendo, eu tô estudando no meu computador, o meu Instagram já me sugeriu o MongoDB. Deus me livre de seus algoritmos, tá? Fica ouvindo tudo aí que você tá falando. Você E o que tá eu tô doido? falando também. Tá merda. Eu abri o Instagram agora, a primeira coisa que me sugeriu foi seguir o MongoDB. Aí o Vitor, tem dois Vitor. Ó, vocês padronizam pra mim como é que vocês vão pôr o sobrenome aí, hein? Os dois Vitor. Tá bom nesse padrão aqui. Vitor e o outro V. Quem que tá faltando?
Vocês não apagam a trem dos outros aqui não, hein, gente? É só para colocar. Né? Vitor Borges. Faltando da Rafa. Tá conseguindo fazer aí, Rafa? Agora foi. Perfeito, tá? Vocês já fizeram o de vocês, né? O comando para a gente inserir um documento numa collection, tá? Aí cada um vai pegar o seu documento que você criou aí bonitinho e vai tentar inserir aqui, tá? Então, ó, a gente já tá na base de alunos, voltei aqui para o terminal. Dá um Ctrl C no documento de vocês aqui, copia ele, né? Você está compartilhando sua tela? Não tá aparecendo, não. Deve ter Aqui sido tá algum... aparecendo. Tá aparecendo, né? É, o meu computador deu um negócio esquisito aqui e parou. Eu não tô vendo nem a câmera de quem tá com ela aberta. Quer que eu pare e compartilhe de novo para ver se Se melhora? puder, para eu ver se volta. Pronto. Voltou? Não sei se ela caiu. Então vamos dar sequência, pessoal, senão a gente não vai conseguir terminar. Então a gente já tem a base criada, que é a base alunos. Dentro da base alunos, eu criei a minha collection mestrado. E o que eu quero fazer agora? Eu quero inserir um documento, que no caso é o documento meu como aluna, dentro dessa collection mestrado. Então, para isso, o comando é db, nome da collection que eu quero inserir, ponto insert, abre e fecha o parênteses, e dentro do parênteses eu vou colar o que eu copiei, tá? Como que eu colo aqui nesse terminal? Colocando Ctrl V, o botão direito do mouse, tá? E aí eu vou deixar vocês brincando aí até vocês conseguirem fazer o insert do documento de vocês. Meu Teams travou, ô Gabriela, eu acho que eu não consegui pegar, não.
Voltei agora pelo celular. Depois você tenta. É, tá gravando aqui, né? Aí depois eu tento Tá. fazer. Mas eu vou continuar ouvindo aqui pelo celular. Uhum. O insert, pessoal, ele está defasado. Aí ele sugere usar o insert one, tá? Que eu posso inserir um documento só ou inserir vários. Aí é o insert many. Ou bulk write. Essa questão de bulk a gente vai ver mais para frente, tá? Então, podem usar o insert, funciona, mas ele dá esse warning, tá? Mas o mais atual é o insert one. Abre parênteses, né? Abre chaves e aí vem os dados do seu documento. Então, assim, se der, né, a mensagem que foi inserido, depois a gente consegue visualizar todos os dados, tá? Como que eu faço para visualizar os meus documentos? Gabriel, só uma dúvida na questão do insert. Quando eu vou fazer o insert main, aí eu passo um JSON com todos os objetos inseridos dentro de uma chave, é isso, né? Mas todos juntos. Ou separados por vírgula. Eu vou ter a chave aqui, aí eu tenho vírgula, abro a chave de novo. Outro objeto. Isso. Vou inserir. Beleza. Tá? Para listar todos os documentos de uma collection, né? É o método find. Então, db.nome da collection.find, tá? Aqui eu não coloquei nenhum parâmetro. Quando eu não coloco nenhum parâmetro, ele traz tudo que existe dentro da minha collection de mestrado. No meu caso aqui, né? Só o meu documento. Beleza, pessoal. O que que eu quero para vocês para a próxima aula? Para mim não importa como vocês vão fazer, tá? Mas eu preciso que vocês o façam. Todo mundo vai criar uma base local, né? Essa mesma base que vocês já começaram agora. Quando vocês reiniciarem a máquina, ela vai estar aí, bonitinha. Só que todo mundo vai ter uma base com os dados de todo mundo, tá? Então temos aí 17 pessoinhas. Então, a base de vocês aqui vai ter que ter 17 documentos. Entendido? Que aí, a partir da próxima aula, eu vou trabalhar com vocês como buscar esses dados. Você tinha levantado a mão, Eduardo? Era o que você tinha me perguntado antes? Sim, Gabi, era isso sim. Entendido, senhores? Alguma dúvida? Gabriela, só para saber, cada insert que a gente dá, a gente fala que é um documento, então. Isso. Então a gente tem que ter no caso, tem que ter um mestrado.insert referente a cada JSON naquela pasta lá.
Essa é uma possibilidade, Vitor. Entendi. Beleza, obrigado. Outra possibilidade é você fazer o insert menu e colocar todos os JSON seguidos num único comando. Beleza, obrigado. Tá? O que é importante? Eu quero que vocês, ao final, tenham uma collection única com 17 documentos nela. E com exatamente esses mesmos dados. Senão, quando a gente for fazer as consultas, na próxima aula, a consulta de um vai dar diferente da consulta de outro. Tá? Então, o que vale são esses dados que vocês colocaram para mim aqui. Do jeitinho que o povo colocou. Tá? E se por acaso tiver algum JSON que não funciona, alguém que criou o JSON errado, vocês cutucam a pessoa aqui no Teams. Marca ela para ela arrumar o JSON dela. Mas pelo visto parece que está tudo bem direitinho. Então, seria só eu juntar os dados de todo mundo na base. Exatamente. Tá. Aí, o jeito que a gente vai fazer, cada um vai fazer o seu. Cada um vai fazer o seu. O que eu quero aqui é uma base com 17 documentos, que são os dados dos alunos que participaram da aula hoje. Ok? Então tá jóia, senhores. Muito obrigada pela presença. Vou parar meu compartilhamento, parar minha gravação. E a gente se vê aí na próxima aula, então,